nome de Jesus, abençoa, Pai. Amém, Jesus. Paz do Senhor, mais uma vez, aceitando os desafios que o Senhor nos propõe. Muito nervosa. Respira fundo. O Fran entrou em contato comigo, pedindo, me oferecendo essa oportunidade, porque não é nós que fazemos por ele que já fez por nós. E eu disse, eu até sempre falo isso com o pastor, eu falei que eu não digo mais não para o propósito de Deus na minha vida. E se o Senhor colocou no coração do Frank que seria eu, então eu vou cumprir o que o Senhor fez, Muitas das vezes a gente não acha que a gente é capaz, não acha que é o que a gente tem para oferecer, mas é o que o Senhor tem nas nossas vidas, Vamos continuar falando sobre o livro de Atos, que nós estamos estudando nas nossas células. E eu peguei um gancho da Thalita, que semana passada ela botou um título, eu quis botar um título hoje também. E quando a gente fala de Paulo, a gente fala muito sobre discípulo, sobre discipulado, E eu pus um título um padrão de discípulo, que a gente venha tirar hoje Paulo como um padrão, que nós vamos nos moldar ao que ele se moldou a Cristo, Sejamos imitadores de Cristo como ele foi, Nós vamos pontuar, Separei em 4 tópicos e a gente vê assim Paulo um servo excelente, Ao mesmo tempo que ele foi perseguidor dos cristãos, a mesma coisa que ele se dedicou a matar muitos cristãos, ele pregou o evangelho a muitas e muitas pessoas e pregou o evangelho aonde ele pôde, muitas das vezes abdicando da sua própria vida para poder falar de Jesus por onde ele passava, Isso assim me fala muito também da revelação que ele tinha do Espírito Santo, Ele era guiado para onde o Espírito Santo queria que ele fosse. Essa sensibilidade a gente só consegue ter com relacionamento, E tem muito a ver do que a gente prega aqui na igreja, A gente fala muito sobre o nosso relacionamento com... o nosso relacionamento com Deus, É a cruz, O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Quando isso está alinhado, as coisas fluem através do Espírito Santo nas nossas vidas, O primeiro ponto que eu vou colocar hoje é obediência. Coloca para mim Atos 16, 4 e 5. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aqui a gente vê, que o primeiro princípio na vida de Paulo é que ele foi obediente ao Senhor. Mesmo eu hoje meditando mais sobre a palavra e fui ler lá no início de Atos, quando Jesus se revela a ele. E ele sendo tão culto, sendo tão letrado, ele não se achou no direito de questionar o porquê Jesus se revelou para ele daquela forma, Ele, em nenhum momento ele questionou, e sim ele obedeceu o que o Senhor estava direcionando. Tanto que quando ele, perde a sua visão naquele tempo e ele fica 3 dias, jejuando, até que o Senhor venha, cumprir o propósito daquele momento. E ele, em nenhum momento ele se sentiu assim, na condição de debater. Por que assim que o Senhor está fazendo comigo? Porque é na nossa natureza, Nós, como seres humanos, a gente quer que Deus faça a vontade dele, mas da nossa vontade, não a vontade que ele tem pra gente, E ele, desde esse primeiro momento, ele entendeu o propósito que Deus estava fazendo através da vida dele. Ele já tinha isso, Conforme ele foi doutrinado na cultura judia, ele foi doutrinado a isso, a estar debaixo de uma autoridade. Ele reconhecia uma autoridade. Naquele momento, ele reconheceu que Jesus é uma autoridade na vida dele. E que a forma que Jesus estava se revelando era a melhor para ele, naquele momento, Ele sabia que, através da obediência,
ele ia cumprir o que Deus fazia na vida dele e ele ia se fortalecer com Jesus, porque ele também sabia, como ele era perseguidor, que quando ele estivesse do outro lado, ele ia ter muita adversidade. Então ele queria o quê? Estar mais próximo. E quando a gente é obediente, como filho, como mãe, hoje eu digo como mãe, quando um filho é obediente, ele agrada o nosso coração. Imagina Deus, nós que nem somos bons como Deus. Então, quando ele obedecia ao Senhor, quando ele cumpria o que Deus colocava na vida dele, ele conseguia alcançar um nível de intimidade maior, né? Eu anotei aqui, a obediência nos supre na adversidade. É a garantia de viver o livramento. Andar em obediência é garantir que nunca estaremos só. Deus não depende da nossa obediência para estar com a gente, mas quando a gente está obediente, a gente recebe melhor aquele cuidado de Deus. Quando a gente não se rebelia, porque Deus não está fazendo da nossa maneira, do jeito que a gente quer, né? Tanto em coisas boas quanto em coisas ruins, né? E assim, eu me vi pensando muito, né? Desde quando eu estou caminhando aqui na Amor e Fé, a gente fala muito sobre lealdade, sobre a gente estar debaixo da mesma visão. E isso eu vejo muito do Paulo, porque aqui ele, por mais que ele tivesse, às vezes, mais conhecimento do que os apóstolos que estiveram com Jesus, porque ele era um homem letrado e muitos apóstolos não eram, né, não tinham conhecimento da Torá como ele tinha. E em nenhum momento ele se pôs acima disso. Ele sabia a autoridade que tinha na vida daqueles homens. E ele pregava o evangelho para que aquilo se continuasse daquela maneira. Porque quando a gente se coloca no que Deus quer, você não precisa se vangloriar, Ele se vangloria em você, né? Ele faz com que o Espírito dele resplandeça na sua vida. E não você quer ser maior do que o irmão para poder mostrar que você é maior, né? Então, que a gente venha ter esse pensamento de obediência, de estar mais próximo do Senhor, de ter um relacionamento com Ele, para que quando a gente precisar tomar alguma decisão, ou o Senhor nos colocar em algumas situações, que a gente venha ter o entendimento que a gente tem que obedecer. Muitas das vezes contra as nossas vontades, mas a gente tem que obedecer, né? Tem até café. Nem tinha visto. O segundo ponto diz: pregar a palavra em todo o tempo. Põe para mim de Atos 17, 22 e 23. Amém, Jesus. Outubro, é 17 para mim? 17, do 22 e 23. Jesus. Foi? Não, 17, 22 e 23. Voltou ao contrário. Isso. Então, Paulo levantou-se na reunião do não sei se eu li isso. Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vos lhe anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Até aí, tá bom. Né? Aqui fala quando Paulo está esperando, né, Silas e Timóteo em Atenas, e ele vê que eles adoravam um Deus desconhecido. E ele não perde a oportunidade, né? Então ele disse: esse Deus desconhecido que vocês estão adorando, eu vou falar para vocês que é o Deus verdadeiro.
que não tem outro além dele, né? Ele que criou os céus, a terra, ele que é o dono de tudo. Então, assim, isso fez com que aquele povo olhasse, né, visse Deus verdadeiramente, porque eles até então não tinham um Deus. Eles criam, né, porque é da natureza humana ter alguma coisa para você crer, né, maior do que a gente. E Paulo fez com que eles olhassem para Deus de uma forma assim, nossa, ele é poderoso, ele fez tudo veio dele, né? E ele ali passou dias ministrando sobre aquele povo, mostrando o poder de Jesus, de Deus, né? E ele não perdia a oportunidade. Isso falou muito comigo, né? Porque o Senhor nos dá todos os dias a oportunidade da gente pregar, falar de Jesus. Muitas das vezes a gente deixa passar, porque, será que mesmo? É o Espírito Santo está falando isso comigo ou da minha cabeça, né? Acho que muita gente pode pensar isso também. Ele falava de uma maneira simples. Ele falava de uma maneira de vivência que ele tinha daquilo, né? Ele pregava verdadeiramente o que ele vivia. E ele tinha uns insights assim, né? Você imagina, tá, eles estão fazendo um culto a um Deus desconhecido. E ele chegar lá e falar, não, vou te mostrar esse Deus. Te mostrar um Deus que pode todas as coisas. Então, muitas das vezes, a gente até acha que não deve falar para aquele irmão, ou que, mas assim, será que ele vai me receber de uma forma? E eu acho que a gente não tem que se limitar ao que o outro vai receber. E sim, estar sensível ao que o Espírito Santo vai fazer através da nossa vida. Porque é muito mais fácil, às vezes, uma pessoa que nem conhece Jesus, mas me conhece. Então, que através da minha vida, eu venha revelar Jesus para ela. Às vezes, eu não vou precisar falar de Jesus literalmente, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser um pouco, né? Eu vou ser amor na vida daquela pessoa, eu vou me importar com aquela pessoa. Isso é pregar Jesus, né? Porque ele veio por todos, ele não fez acepção, né? E assim, quando a gente, né, eu tinha muito isso, quando eu sempre não tinha, como que eu vou dizer, coragem, às vezes, de falar, e às vezes a pessoa me indagar alguma coisa e eu não conseguir nem debater, mas assim, às vezes até explicar. E isso conforme fui estudando a Bíblia, né, a gente tendo o conhecimento, faz com que a gente tenha, além de mais vontade, você tenha até mais palavras. O Espírito Santo, no momento certo, ele vem, às vezes, aquele devocional que você fez, aquela coisa que o Espírito Santo já te direcionou, está guardado em você. No momento certo, ele vai agir. Só que a gente precisa o quê? Está se alimentando, né? A gente precisa estar orando, a gente precisa estar lendo a Bíblia, a gente precisa estar cheio, para que no momento certo a gente possa ser o rio, fluir através da nossa vida. Né? Amém, Jesus. E assim, hoje nós vivemos um contexto cristão bem mais light, né? Se a gente pensar o que Paulo sofreu naquele tempo, né? Perseguido, né? Açoitado, chicoteado, e em nenhum momento você vê ele resmungando, ele reclamando. Ele foi açoitado, ele foi preso, e o que ele estava fazendo? Ele estava louvando. E assim, esse padrão eu quero ter da minha vida. Porque às vezes uma coisinha, a gente bate o dedinho, a gente já fica se sentindo, Deus não olha para mim, cadê Deus? Onde que ele está? E não, ele está com você o tempo todo. Mas você está deixando? Você está olhando? Você está se relacionando com ele? Porque ele nunca deixa a gente sozinho, ele está com a gente o tempo todo. E assim, em vez das situações que ele passou, né, desanimar ele, né, ele se sentir assim, às vezes até desmotivado, né, não vai dar certo isso, tem muita gente mais contra mim do que a favor, e isso serviu de incentivo. Não, eu quero que mais pessoas possam pregar, porque eu estou só aqui, mas vai ter um lá, a visão é ampla. Né? A gente abriu o nosso campo de visão, porque nossa mente humana, eu falo que quando a gente está no discipulado, eu falo com o pastor isso, nosso raciocínio humano é muito limitado, é aquele arreiozinho de cavalo, a gente só olha para frente, e o Espírito Santo, ele abre a nossa visão, ele sabe que o poder dele é ilimitado, então ele quer usar as nossas vidas para que a gente alcance outras pessoas, e aquelas pessoas alcancem outras pessoas, e não venha parar na gente, né? E para isso a gente tem que estar sempre o quê? Se relacionando, tanto com o Senhor, tanto com pessoas que vão fazer com que o nosso chamado se avive e não venha apagar. Porque quando a gente está com pessoas que, brasas juntas, elas aumentam o fogo. Mas quando a gente está mais afastado, a gente vai, consequentemente, se apagando.
porque nós somos seres humanos, né? A gente sabe que muitas das vezes as coisas acontecem de ruim, nós somos seres humanos, sim, a gente vai esmorecer em algum momento, mas o Senhor sempre vai colocar uma pessoa, o Senhor sempre vai te dar uma palavra, o Senhor vai usar o que Ele quiser para poder falar, filho, eu estou aqui, você não está sozinho. Né? E eu creio que o Espírito Santo movia muito isso no coração de Paulo, nessas circunstâncias, né? E eu estava até estudando e eu vi um pastor falando que o que Paulo viveu, né, dos açoites, das coisas, da prisão, ele em nenhum momento ele se esmoreceu, porque ele achava, se eu passar um pouco do sofrimento que Jesus passou, eu posso ficar mais parecido com ele. Cara, isso é fora da realidade, porque, né, Jesus, assim, ele passou por muitas coisas que ele não precisava passar, por mim e por você. Ele não precisava ser açoitado, ele não precisava ser chicoteado, ele não precisava ser crucificado. Mas o amor fez com que ele fizesse isso. E assim, quando a gente às vezes passa por situações que às vezes são adversas do que a gente quer, do que a gente faz, e a gente pensa, poxa, Jesus me esqueceu. Não, ele só está te moldando para te dar algo maior. Porque não adianta a gente querer dar uma coisa grande para uma pessoa imatura. Ela precisa estar madura para poder gerir aquilo que Deus dá. Né? E eu vejo que Paulo passou por tantas coisas para ele ter bagagem, para quando os discípulos chegassem perto dele, ele falar, filho, eu já passei por isso. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas continua firme. Porque ele nunca me abandonou e ele nunca vai te abandonar. Né? Amém. Vou para o terceiro ponto. Esse também, né, me falou muito no meu coração. Atos 18, 8. Para a gente não ter preconceito para pegar a palavra. A gente não se sentir maior ou melhor que uma pessoa que às vezes não professa a mesma fé com a gente, ou uma pessoa que às vezes nem tem conhecimento de Jesus, porque a gente que conhece Jesus, acha que todo mundo conhece Jesus, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Aqui. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviram, muitos criam e eram batizados. Aqui fala sobre quando Paulo foi pregar, né? Ele pregou e muitas pessoas não ouviram, né? Como sempre. A gente vai falar, vai ter alguns que vão aceitar o que Jesus tem para a vida deles e vai ter outros que não, porque às vezes não aquele é o momento. Mas ele pregou e uma pessoa importante, uma pessoa que tinha influência em outras pessoas. É isso que eu estou falando. Quando a gente fala para todas as pessoas, às vezes Paulo podia falar, mas eu vou falar para ele vai achar que eu estou indo contra o que ele quer. E não, ele aceitou o que Paulo falou, ele creu em Jesus, toda a sua casa foi salva, toda a sua família foi salva, e outras pessoas, por quê? Porque ele não parou nele. O que ele absorveu de Paulo, ele passou para as outras pessoas. E assim, outras pessoas de Corinto também aceitaram Jesus. E assim, ontem na célula a gente até falou um pouco sobre isso, às vezes nós cristãos, a gente afasta mais as pessoas de Jesus do que aproxima. Porque a gente tem um preconceito, porque, mas é porque a pessoa é homossexual. Eu não vou falar de Jesus, ela é homossexual. Mas não é você que faz, é o Espírito Santo. Você vai lançar a semente. Né? Ou às vezes a pessoa é de uma outra religião. Não, você vai lançar a semente. A gente não tem que se sentir melhor do que o outro, porque nós somos únicos ao Senhor, mas nós não somos filhos únicos. Ele morreu por todos. Ele não morreu para os cristãos. Né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo. Não foi um, não foi outro. Ele não tem acepção nenhuma de pessoas. Então, quando a gente pensa por isso, a gente quer falar mais de Jesus. A gente quer que as outras pessoas vivam o que a gente vive. A gente quer que as pessoas, num tempo tão carente, né, de paternidade, num tempo tão carente de amor, que a gente consiga transmitir um pouco do que o Senhor tem nas nossas vidas, né? E assim, Deus escolhe cada um da sua tribo.
né? A gente fala muito assim, o jeito do Juninho falar, o jeito do Juninho evangelista mesmo, e às vezes o pastor já tem um outro jeito de evangelizar. O Senhor age cada um da sua maneira. Às vezes a pessoa vai ver Juninho de tatuagem, vai falar, mas esse cara é crente? E assim, às vezes vai se conectar, mas ele tem tatuagem, mas ele fala com coisa, e ele, entendeu? A pessoa vai se conectar com ele. E às vezes uma pessoa que gosta, não sei, de uma coisa mais tradicional, vai se conectar com uma pessoa que é mais tradicional, que fala mais manso, que usa outro tipo de linguajar. Porque os cristãos são divididos em denominações por isso, por a gente poder se conectar com as pessoas que pensam mais próximo da gente. E não isso é certo ou aquilo é certo, não. A pessoa e Deus que tem o coração, Deus que tem o poder de saber do coração da pessoa. Mas a nossa intenção tem que ser o quê? Que todos venham conhecer o nosso Jesus, que todos venham ter essa oportunidade, né? E às vezes a gente, né, tem pessoas da nossa família que às vezes a gente até pensa, poxa, mas eu vou continuar orando por ele, mas parece que não está acontecendo nada. Mas é uma semente, ela vai ter o tempo de germinar. Né? A gente sabe que quando a gente tem um parente, uma pessoa que a gente ama, que ainda não está nos caminhos do Senhor, isso dói na gente. Isso dói porque a gente quer que eles estejam. E às vezes a pessoa está afastada, já viveu um tempo com o Senhor e se afastou. E assim, a gente não desanimar, a gente não desistir. Porque quando Deus coloca uma pessoa na nossa mente, no nosso coração, para a gente estar intercedendo, Ele está acompanhando aquela pessoa, Ele está cuidando, porque assim, Ele é todo poderoso. Nós somos muito limitados, a gente consegue falar, a gente consegue orar, a gente consegue estar com aquela pessoa, gastar um tempo, mas a gente não vai conseguir mudar a mente dela, a gente não vai conseguir mudar o coração dela. Isso é o Espírito Santo que faz. Então, que a gente venha ter isso no nosso coração. Não desistir das pessoas e ter fé, que é pela fé que a gente consegue transformar a realidade. Se a gente tiver fé, que aquilo que a gente está orando, fé com verdade, porque muitas das vezes a gente ora, e você ora só por o rito, né? O ritual, você está orando, mas às vezes você não acredita que aquilo vai acontecer. E assim, o Senhor me queimou no meu coração isso, que a gente venha verdadeiramente crer no que a gente está falando, profetizar, porque a nossa palavra ela tem poder. Se a gente profetizar, o Senhor Ele nos deu autoridade. E a gente profetizar, Senhor, eu creio, vai acontecer no seu tempo, no momento certo, mas vai acontecer. Porque muitas das vezes o tempo vai passando e é normal a gente esmorecer. Mas a gente ter um gás, ter um ânimo a mais. Porque o Senhor, Ele não quer perder nenhum. Ele não quer, mas assim, vai da pessoa. Então, a gente fazer a nossa parte e o Espírito Santo vai fazer a dele, porque é Ele que convence. Deus nunca perde o controle, a gente perde o controle, Ele não. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Pela fé, vidas são transformadas. Nós temos que estar disponível para fazer a vontade de Deus. Que Ele venha fazer a vontade dele através das nossas vidas, né? Estou indo para o último. O quarto ponto diz: tudo coopera para aquele que faz a obra de Deus. Atos 18, 9 e 10. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Ele, né, em muitas adversidades que Paulo estava passando, o Senhor se revelou para ele em sonho. E você vê, Paulo era top. E em algum momento ele esmoreceu, porque o Senhor se revelou para ele dessa forma. Não tenha medo, tenha coragem, eu estou com você. Por mais que você veja que às vezes vai ser muito para você, eu estou com você. Tem muitas pessoas para você alcançar ainda. Então, se torne disponível a fazer, né? Porque ele tinha uma grande... Deus sabia, porque é o que a gente fala. A gente só consegue ver o que está na nossa frente. O Senhor vê o nosso lá na frente, né? Eu fui de uma outra paróquia, né, por bastante tempo. E lá
nosso pastor lá, ele gostava muito de ensino, né? Ele é um professor, escritor, uma bênção. E eu fiz um curso de teologia, 1 ano e pouco, porque por causa disso, de querer entender um pouco mais, né, de buscar o Senhor, foi muito bom. Depois eu fiz um curso de escola de pregadores lá. E assim, passou anos, tipo 3, 4 anos. E eu falava, Jesus, por que o Senhor fez eu fazer aquilo? Nunca peguei um microfone na vida. E assim, a gente vê que a gente só consegue ver o que está na nossa frente. E quando, né, a gente veio para cá e o pastor, aí o pastor ficava, dá uma palavra de oferta, viu? Não, pastor, não posso, não consigo. E aí uma vez eu orando, o Senhor falou assim, filha, você consegue, eu te preparei para isso. Você não está despreparada, eu te preparei para isso. Só que você ainda não estava no tempo certo. Então, quando o Senhor nos prepara, quando a gente passa por alguma coisa, às vezes a gente não consegue entender naquele momento. Mas com o passar do tempo, a maturidade, as coisas vão acontecendo na nossa vida e as peças vão se encaixando. Senhor, mas né, por que isso? Aí alguma coisa chega, uma coisa encaixa. Aí, quando a gente se vê assim, em algumas situações e você para e o Espírito Santo traz a sua memória. Você viu o que você passou? Foi para chegar nesse lugar. Você viu o que eu te capacitei? Foi para hoje você conseguir fazer. E não é no tempo que a gente quer, é no tempo que Deus faz. Deus, assim, ele sempre esteve presente na vida de Paulo, guardando a vida dele. E eu vejo que quando a gente se põe disponível a servir o outro, eu acho que a gente é mais abençoado do que o que a gente está servindo. Né? Muitas das vezes a gente acha que a gente vai dar alguma coisa quando a gente vai falar de Jesus, ou a gente vai dar alguma coisa quando a gente vai fazer uma visita. Não, você vai e você volta cheio, porque o Espírito Santo, ele age a sua vida, mas ele não é esgotável. Ele vai passar em você e vai para lá. Não, ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais ele vem. E assim, quando você se põe, né, à disposição para pregar o Evangelho, mesmo, às vezes, a sua realidade naquele dia não está boa, às vezes aconteceu coisas que te desmotivou, aconteceu algumas coisas que te desanimou naquele momento, mas você fala, Senhor, eu vou fazer, porque é o meu propósito. E o meu propósito não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor, tem a ver com o que o Senhor vai fazer através de mim. Porque é muito raso se parar na gente, se o Senhor ministrar e parar na gente. A gente tem que ter essa ousadia de falar, né, o que o Senhor colocou na nossa vida. A gente tem que tentar, assim, todos os dias colocar para o Senhor, como Paulo ali, né, a gente vê que ele cumpriu o propósito que o Senhor tinha na vida dele, que desde criança, né, o Senhor instruiu ele, preparou ele para aquele momento, que ele ia ser, né, um excelente propagador do Evangelho, um cristão excelente, um exemplo a ser seguido. E ele era 100% homem como a gente. Ele não foi Jesus, ele foi um homem que se dispôs a fazer. Então ele mostra que na nossa realidade é possível fazer. Dentro do quê? Do que a gente se dispõe. Né? Não é o Senhor que vai fazer. Ele pode fazer todas as coisas, mas ele tem o prazer de fazer através de nós. Né? Isso é lindo demais, gente, porque Deus ele pode tudo. Mas o que ele mais se agrada é de se relacionar. Desde o Éden, ele vinha, né, no cair da tarde para se relacionar com o homem. Ele não tinha necessidade nenhuma de ter criado o homem. Já era tudo completo, já era tudo dele. Mas ele queria se relacionar. E continua da mesma obra, do mesmo jeito, né? A gente sabe que quando a gente passa por lutas, é o Senhor fortalecendo o nosso caráter. É o Senhor amadurecendo a nossa vida. Porque quando a gente é imaturo, às vezes a gente murmura mais, às vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo. E quando a gente passa por algumas coisas, né, aquilo vai criando uma casquinha. E tem coisas que abalam, mas a maioria já vai passando, né? Tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu passe por isso, um propósito tem, né? Então, assim, que a gente venha todos os dias estar mais sensíveis ao Espírito Santo e que a gente venha se capacitar na leitura da palavra, né? Tá vindo a escola de líderes, coisas que o Senhor dá oportunidade para que a gente se encha, para que a gente venha ser canal na vida de outras pessoas, né?
e que a gente nunca venha esquecer que nós somos mais que vencedores em Jesus. Independente do que você está passando, Ele já cumpriu, já está com Ele já fez tudo, está tudo pronto. É só a gente estar disponível para acessar o que Ele já fez pelas nossas vidas, né? Eu quero deixar que uma conclusão, eu anotei algumas coisas que a gente tem que estar aí ministrando não, gente, meditando em algumas coisas, né? Que Deus nos ajude a agir de forma piedosa, justa e irrepreensível, se importar com o outro, olhar para as pessoas com um olhar de cuidado, de ver, nossa, hoje fulano não veio no culto, vou mandar uma mensagem, porque isso é importante. A pessoa se sente importante. E é bom quando a gente recebe isso, então por que não fazer? Né? Aquele irmão do seu trabalho, às vezes, aquela pessoa do seu trabalho, às vezes, que você vê que naquele dia ela não está muito bem, né? Perguntar, está tudo bem? Se importar com o outro, é o que Jesus faria, né? Sair da nossa zona de conforto e enxergar as oportunidades de falar do amor de Jesus. Às vezes a gente quer ficar ali parado no que a gente já tem, no nosso grupinho que já está todo mundo junto, já está tudo unificado. E não, e Jesus não chamou a gente para isso. Por isso que Paulo viajava. Quando estava estabelecido aqui, ele ia para outro, para estabelecer outro. E quando aqui estava estabelecido, ele ia para outro. Então, é uma coisa que sempre tem que estar continuando, né? A gente, né, ter um relacionamento íntimo com a palavra e pregar somente as verdades que a Bíblia diz. Verdadeiramente conhecer a Bíblia, para não pegar um texto fora de contexto, para dar margem para, às vezes, uma coisa que você nem sabe tanto, dar margem para o inimigo usar, né? Porque a gente tem que estar com um relacionamento com a Bíblia, para a gente saber verdadeiramente o que a gente orientar uma pessoa, né? Não sermos bajuladores e não ter o desejo de agradar ninguém antes de Cristo. Que quando a gente se relaciona com a palavra, a gente sabe o que Jesus espera da gente. Então, a gente não vai bajular ninguém a mais do que o nosso Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. A gente está debaixo de uma direção, a gente está leal ao que o nosso pastor diz, mas a gente ama Jesus sobre todas as coisas. Não fazer nada por interesse próprio e com fim de si mesmo. Todas as coisas devem ser para glorificar a Deus. Que a gente venha ter esse entendimento, que tudo que o Senhor fizer através da nossa vida, nenhum momento é para nós. A gente tem que continuar dando a glória para Ele. Porque no momento que a gente achar que alguma coisa é da gente, Jesus já não está mais. Né? A gente está com Jesus, a gente cada vez está menor, para que Ele cada vez esteja maior na nossa vida. Amar as pessoas com intensidade e intencionalidade. Amar as pessoas para revelar Jesus. Amar as pessoas porque Ele é o amor. Ele é o verbo encarnado. Então, a gente tem que estar sensível a ter isso, a amar as pessoas, a estar atento à oportunidade que o Senhor dá nas nossas vidas. E, por último, impactar as pessoas através do nosso testemunho. E assim fazer o nome de Jesus ser conhecido. Porque falar é fácil, mas quem sabe cristão que você é o seu vizinho, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu filho. Eles sabem quem cristão você é. Porque ser cristão dentro da igreja é fácil. Mas ser cristão para os que estão perto, os que veem, né, as suas falhas. E não é que a gente vai ser perfeito e a gente não vai falhar, não. Mas a gente vai reconhecer que a gente está em processo. Nós não estamos prontos. No dia que estivermos, Jesus nos leva. Mas assim, você reconhecer que você é pecador, que você erra, mas eu estou tentando melhorar, eu estou fazendo o meu melhor hoje. Pode não ser o melhor do mundo, mas hoje é o meu melhor. Isso faz com que a gente se torne cristãos melhor. Amém? Vou estar orando para que o Senhor venha trazer esse ensinamento aos nossos corações. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos capacitar. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos usar como instrumentos seus, Deus,
não temos nada nosso, Senhor. Tudo vem de Ti e vai para Ti, Senhor. Pai, que esta palavra venha de encontro, Senhor, ao coração dos Teus filhos. Que todos os dias, Pai, possamos ser, Pai, cristãos melhores. Que o Teu Espírito nos incomode a ler mais a Tua palavra, a passar mais tempo contigo, a matar a nossa carne todos os dias, para entender o propósito que o Senhor tem para nós, Deus. Pai, Te louvamos pela oportunidade que temos de sermos livres, de poder cultuar ao Senhor, de poder falar do Teu amor a todas as pessoas, Deus. Queremos só Te louvar e Te engrandecer, Deus, pois Tu és maravilhoso, Deus. Muito obrigado, Deus. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Se você quiser vir aqui à frente, a gente ora por você, querido. Oh, Jesus.